Olá pessoal, tudo bom? Estamos iniciando o capítulo 3, História do Brasil. No nosso tema vai ser Brasil, a construção da República. Logo após a proclamação da República de 15 de novembro de 1889, temos aí uma série de transformações sociais e econômicas no Brasil. Nós vimos no capítulo 1 e no capítulo 2, o capítulo 1 falou sobre a Primeira Guerra Mundial, capítulo 2, Revolução Russa, inclusive a gente fez uma atividade sobre esse assunto. E agora estamos iniciando o capítulo 3. O capítulo 3 fala sobre o período da República Velha, ruptura ou continuidade. Temos aí a República Velha, que vai ser dividida em duas fases. A primeira, República da Espada ou República Militar, que vai de 1889 a 1894, aí está 91 porque é o governo provisório. Deixa eu mudar aqui, ó. 1894. Tá vendo? Esse período aqui foi o governo provisório. Então a República da Espada vai pegar de 1889 a 1894. Em 1894 até 1930 vai ser a República Oligárquica, também conhecida como República Café com Leite. Joia? Vai ter dois projetos, logo assim que a proclamação da República ocorre, vai ter dois projetos basicamente no Brasil. Um positivista e outro liberal. O positivista vai ser liderado pelos militares. E o projeto liberal vai ser liderado pelos latifundiários. Lembrando que o Brasil é um país agroexportador muito forte nessa época, praticamente agrário. E quem vai conseguir tomar conta após a proclamação da República vai ser os militares, com aquele lema forte de ordem e progresso, que é um lema positivista. Já os liberais queriam a não intervenção do Estado, né, e o federalismo. Pessoal, vamos começar a falar do primeiro presidente, a primeira pessoa que fez a proclamação da República. Está falando aqui, pá. Isso, eu não sei se vai estar legal para vocês a imagem, mas estamos falando aí, ó, da página 50, página 50 do livro. O governo provisório. O governo de Marechal Deodoro da Fonseca, de 1889 a 1891. Deixa eu tentar marcar aqui para ficar fácil. Certo? Governo provisório. Marechal Deodoro da Fonseca. Beleza? Então vamos lá. Esse governo provisório, Marechal Deodoro Marechal Deodoro da Fonseca, ele inclusive é um dos criadores da nossa bandeira, né? Sob o lema do positivismo. Ordem e progresso, aquela frase que está escrita na nossa bandeira nacional, é uma frase do período do positivismo, feito nesse período de Marechal Deodoro da Fonseca. Quais foram as principais características do seu governo? Ele expulsa a família real do Brasil, para acabar a monarquia, expulsa Dom Pedro II, consegue tirar Dom Pedro II do poder. Ele faz o rompimento com a igreja. Agora o Estado, ele não vai ter uma religião oficial, vai ser laico. Então o Estado de um lado e a igreja do outro, mesmo tendo participação da igreja no governo, mas agora é um governo totalmente laico. Laico quer dizer sem participação direta de uma religião oficial, como era anteriormente. Ele também tem um projeto muito forte na área de industrialização. Inclusive, Marechal Deodoro da Fonseca, ele chama um grande intelectual baiano, Rui Barbosa, para poder criar, um Paulo Guedes da época, ele imaginava, né, um Paulo Guedes da época, que foi Rui Barbosa, para poder incentivar a criação de indústrias no Brasil. E Rui Barbosa começa a fazer emissão de papel moeda para poder incentivar as pessoas a criarem indústrias, porque quando você cria indústrias, você vai gerar empregos e o Brasil vai crescer. Porém, ele começa a emitir papel moeda e as pessoas as pessoas que seriam os empresários, pegam esse dinheiro e não investem em indústrias, gastam com outras coisas. Com isso, o que acontece? Quando você tem muito papel moeda no mercado e não tem produtos, ocorre a inflação.
E foi isso que aconteceu. Esse plano foi frustrado, o plano de Rui Barbosa não deu certo, gerou uma inflação imensa e gerou uma crise muito forte de inflação. Porém, gente, nem tudo foi ruim no governo de Marechal Deodoro da Fonseca. Temos aí algumas características positivas, como a Constituição de 1891, que foi a nossa segunda Constituição. Vou tentar marcar aqui, ó. Tudo isso, pessoal, é a página 50, ok? Vamos lá. Então, a Constituição de 1891 foi uma Constituição que teve uma série de vantagens para a população. De certa forma, né? Acabou com a monarquia. Nela regulamentava a República Federativa, os poderes dos estados, o presidencialismo e o sufrágio universal. O que é o sufrágio universal? O direito ao voto. Agora, todos, entre aspas, poderiam votar. Por que entre aspas? Todos, exceto mulher, indígenas, indigentes, padres, soldados, analfabetos. Nossa, então ninguém poderia votar. Todos poderiam votar, exceto esses grupos que eu falei. Lembrando que foi uma conquista, porque antes era o voto de renda. Quem tinha maior renda votava. Agora todos poderiam votar, exceto essas pessoas que nós falamos. Porém, tirando essas pessoas, sobrava em torno de 4 a 6% apenas da população. Mas para a época era uma conquista, o sufrágio universal. Era uma república oligárquica, de certa forma, poucos poderiam governar, apesar do nome ser república res para todos, do grego, né? Apenas poucos poderiam governar. Basicamente uma república oligárquica. Nessa república, Marechal Deodoro foi eleito, foi indicado a ser o presidente, tornando-se o primeiro presidente, porém ele é muito brigão, ele brigou com o Congresso, inclusive dissolveu o Congresso por conflitos ideológicos, e isso vai gerar uma revolta, a famosa revolta da Armada na Marinha do Rio de Janeiro, onde cerca o Rio de Janeiro, a Armada, que é a Marinha, sob o líder Custódio de Melo, que ele tinha Custódio de Melo, ele tinha um saudosismo do período da República, então ele queria que a República voltasse, e em meio a essa pressão, Marechal Deodoro renuncia, certo? Com isso, vai entrar o seu vice, que vai ser Floriano Peixoto. Aí você vai perguntar, nossa, Floriano Peixoto entrando vai ser a mesma coisa, porque entrou o vice dele. Gente, hoje o vice tem tudo a ver com o presidente, porque você vota numa chapa e vem os dois. Mas antigamente não era assim. O presidente era de uma chapa e o vice era de outra. Então, de certa forma, o vice era totalmente diferente do presidente. E foi o que aconteceu. Floriano Peixoto, ele entra em 1891 até 94. Vamos ver aqui, está aqui na folha. Aqui, ó, na folha, ver se está legal. A política econômica de Rui Barbosa.